Pai, ministrar na Tua presença, Senhor. Ensina-nos, ó Pai, a cada manhã, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus, amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Você pode se colocar de pé, irmão, nós vamos continuar nesse culto, né? Nós já tivemos a palavra do irmão, que você puder, cumprimenta aí quem está do seu lado, nós vamos, com muita alegria, declarar a fidelidade do Senhor sobre as nossas vidas nesta manhã. Todos juntos. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos dará. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras tu sempre serás. Aleluia, glória a Deus. Bom dia a todos, graças e paz da parte de Deus, nosso Senhor Jesus. A igreja pode se assentar, tomar vossos assentos, amém. Nós vamos ter as crianças já cheguem para cá, nós vamos estar orando para as crianças presentes aqui nessa manhã de hoje. Os professores, se estiverem aí também da escola bíblica, chegue para cá as crianças. E eu gostaria também de aproveitar um momento
e saber se há alguém nessa manhã de hoje nos visitando pela primeira vez. Faz um sinal assim com a sua mão, se tiver alguém nos visitando pela primeira vez. Glória a Deus pela vida da irmã. Mais alguém nos visitando pela primeira vez, pela segunda vez, nos prestigiando com a sua presença. Glória a Deus. A irmã ali atrás também. Como vamos receber nossos irmãos nessa manhã de hoje aqui em meio à nossa igreja? Com as palmas, louvando ao Senhor pela vida das irmãs, amém? E volte mais vezes e venha fazer parte da nossa família, amém? Aqui estão as crianças, glória a Deus pela vida de cada uma delas aqui. Os papais, as mamães, os vovós que estão aí presentes também. Peço que os irmãos aqui alcem vossas mãos para cá e vamos estar orando nesse momento, amém? Vamos clamar ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, pedimos ao Senhor, porque mediante a minha limitação dos meus pensamentos aqui, penso o que pode acontecer para com a vida dessas crianças, Senhor. O que pode suceder. E clamamos ao Senhor, meu Pai, porque o Senhor não tem a mente limitada como eu tenho. É o Senhor que sabe de todas as coisas. E mediante o Deus que Tu és para com as nossas vidas, como assim o Senhor tem sido fiel e bondoso, como foi louvado aqui nessa manhã de hoje, o Deus que se fez carne em nosso meio, o Deus vivo que Tu és, pedimos ao Senhor, meu Pai, para acobertar essas crianças do alto da cabeça à planta dos pés, livrando elas, porque és o Senhor que pode fazer isso, guiando, amparando, sustentando, protegendo elas, Senhor. É que pedimos ao Senhor, guiando elas em Tua presença, porque sei que se assim elas estiverem debaixo da cobertura do Senhor, meu Pai, ao longo de suas vidas, nenhum mal se chegará a elas, e se porventura algum mal for se chegar a elas, és o Senhor que é o escudo protetor, livrando cada uma delas. Por isso estamos aqui clamando ao Senhor por essas crianças que aqui estão, seguindo os Teus caminhos, meu Pai. Faça-se presente, porque nossos corações almejam isso para elas, e sei que não é diferente para com o coração do Senhor, meu Pai, que é muito mais do que os nossos. Também peço ao Senhor para com os professores, as professoras que estão ali na escola bíblica dominical, ensinando ali os primeiros passos da Tua palavra, do Deus que Tu és para a vida delas, Senhor. Usa elas com sabedoria e entendimento, como assim o Senhor tem feito, com a alegria e o prazer que elas têm de assim estarem exercendo essa função diante da vida dessas almas, dessas crianças aqui. Também seja o Senhor cuidando de cada uma delas, dando entendimento, sabedoria, protegendo, livrando de todo intento do mal. É que pedimos ao Senhor e agradecemos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém. E as palmas louvou o Senhor, amém. Bom dia, graça e paz a todos. Deus abençoe, irmãos. Vamos agora à entrega dos dízimos e das ofertas ao nosso Deus. Eu estarei lendo a passagem bíblica lá em Deuteronômio, capítulo 26, versículo 1 e 2. Deuteronômio 26, 1 e 2, que diz assim: quando vocês tiverem entrado na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês por herança, e dela tiverem tomado posse, e lá estiverem estabelecidos, apanhem alguns dos primeiros frutos de tudo o que produzirem, na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, e ponham tudo numa cesta. Depois vocês deverão ir ao local que o Senhor, o seu Deus, escolher para a habitação do seu nome. Esse texto aqui fala sobre as ofertas do Antigo Testamento, mas eu gostaria de destacar a questão da gratidão. Aqui Moisés está ensinando ao povo que eles deveriam futuramente ofertar quando eles estivessem na terra prometida. Olha só, quando vocês tiverem entrado, o povo estava para entrar, e de lá eles tinham que apanhar alguns dos frutos e ofertar a Deus. Então, eu falo em gratidão no seguinte, como Moisés estava dizendo, vocês vão ser abençoados, vocês vão ter uma terra prometida, e quando estiverem lá, quando vocês tiverem as suas produções, suas colheitas, daquilo que vocês
forem abençoados, vocês vão levar o principal, o primeiro para Deus. Então é uma gratidão, é como Moisés fala assim, quando vocês forem abençoados, não esqueçam de Deus, né? Não esqueçam, vocês vão receber uma bênção. Assim que vocês forem abençoados, daquilo que vocês receberem de Deus, não esqueçam de Deus. É para eles sempre se lembrarem. Um dia eles estavam no deserto. Então é um princípio interessante da gratidão ao nosso Deus. Às vezes nós pedimos coisas para Deus, mas quando você for abençoado, não se esqueça de Deus. Essa era a exortação para o povo de Israel. Quando Deus der aquilo que você está pedindo hoje, não esqueça de Deus, né? Isso faz parte, inclusive, das ofertas dos dízimos, né? Às vezes nós pedimos uma bênção financeira, pedimos um emprego, mas não se esqueça de Deus também, quando Deus dar aquilo que você está pedindo, ou quando Ele fizer que você seja mais abençoado ainda do que você é hoje. Então, não se esqueça de Deus. O povo aqui estava sendo exortado, eles seriam futuramente abençoados e teriam que dar uma oferta para Deus. Nós já temos sido abençoados, por isso nós ofertamos, mas às vezes Deus tem mais coisas para nós. Então, se você for mais abençoado, seja cada vez mais grato a Deus. Amém? Vamos orar então, consagrando os dízimos e as ofertas ao nosso Deus. Senhor meu Deus, eu peço que o Senhor venha continue nos abençoando, Deus. Assim como o povo foi exortado a ofertar a Deus aquilo dos primeiros frutos, quando eles entrassem na terra prometida, que nós jamais venhamos esquecer daquilo que Deus fez por nós. O povo estava sendo ensinado dessa forma, que também nós, cada dia abençoados, jamais esqueçamos de Deus. E se formos mais abençoados, que a nossa gratidão aumente mais ainda, Deus. Que jamais venhamos esquecer que o Deus nos abençoou, que Deus nos salvou, que Deus que nos dá a provisão de cada dia, Deus que cuida de nós, Deus. Coloca sempre em nós esse espírito de gratidão, que jamais venhamos esquecer de Deus. Eu peço que o Senhor abençoe aqueles que precisam de uma bênção nessa área, de repente um emprego, uma resolução de alguma situação, Deus, uma porta aberta, que o Senhor venha abençoar e que essa pessoa também seja grata quando receber aquilo que está pedindo do Senhor. Multiplica sobre a família, sobre a vida de cada um, Deus, que vai ofertar agora, que ofertou durante a semana. Multiplica a bênção financeira, Deus, e também multiplica essa bênção sobre a nossa igreja, na administração desses recursos, para que cada vez mais tenhamos condições de anunciar o amor de Deus àqueles que precisam. Por isso nós consagramos esse momento, esses dízimos, essas ofertas, na Tua presença, em nome de Jesus, amém. Vamos ficar de pé. Você que trouxe seus dízimos e as suas ofertas, enquanto estivermos cantando, você pode entregar aqui no gasofilácio. Nossas irmãs de intercessão também estarão aqui na frente, como sempre, para receber os nossos pedidos. Escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio
Aleluia. Quantos creem que Deus pode fazer milagres? Amém, irmãos? Pode sentar um instante. Nós vamos ter um momento de intercessão, mas eu queria convidar aqui o Mateus. Mateus vai dar um breve testemunho. Pode se sentar a maioria. E vai louvar ao Senhor. E depois nós vamos ter um momento de intercessão, tá bom? Palavra de Deus, lá em 1 Tessalonicenses, ele diz assim, que nós devemos dar graças em todas as circunstâncias. E quando nós estávamos cantando essa música, eu me lembrei desse versículo, porque muitos de nós passamos tantas aflições, tantos problemas, tantas dificuldades, mas nós somos convidados pelo Senhor Jesus, na sua palavra, a nós darmos graças a Ele, né? E tenho certeza que nós também, em meio às lutas, temos motivos de gratidão a Deus, temos motivos para agradecer ao Senhor. Então nós vamos ver o testemunho e logo após nós vamos orar. Graças e paz, amém, irmãos? Bom dia. Eu vou ler uma palavra e vou contar um testemunho rapidinho, porque eu vou cantar um trechinho de um louvor. 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Meus irmãos, na semana passada, lá na nossa casa a gente passou por uma luta, né? Porque a Andressa, para alguns irmãos que não sabem, ela ficou internada, ela não estava bem. E eu falo para vocês que foi uma semana bem difícil, mas nessa semana, o hino que o pessoal que cantou, Creio que Tu És a Cura, foi um dos louvores que eu mais cantei, crendo que o Senhor iria curá-la, né? Mas o que eu vou falar rapidinho, irmãos, é que mesmo em todas as adversidades, o Senhor, Ele continua cuidando de tudo, né? Ele continua sendo fiel. Mesmo às vezes a gente passando por algumas provações, o Senhor, Ele cuida de cada detalhe. Amém, irmãos? Eu quero cantar pelo menos esse hino, Grande é o Senhor, acho que os irmãos devem conhecer, e aí os irmãos me ajudem, tá bom? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Amém, irmãos, eu agradeço
agradeça essa oportunidade e as palmas louvem ao Senhor. Amém? Vamos continuar orando, né, pelo Mateus, pela Andressa. E há tantas situações, né, que nós também precisamos orar. Irmão Joesi está aqui à minha esquerda, né? Está aqui de novo. Que bom, que Deus abençoe. O de novo é no bom sentido, tá bom, meu irmão? Porque a gente sabe das lutas que ele tem vivido. E quem sabe, né, você também tem vivido essa trajetória de dificuldades. Mas a canção que o Mateus disse, que ele cantou, fala que nós devemos engrandecer o nome do Senhor, né? E é justamente esse versículo que nós mencionamos um pouquinho antes do testemunho dele. Deem graças em todas as circunstâncias. E este é o desafio do cristão. Este é o nosso desafio. Nós agradecermos, mesmo quando as coisas não estão indo do nosso jeito, como a gente planejou, como a gente sonhou. Às vezes acontece um imprevisto no meio do caminho, porque é mais fácil a gente agradecer quando tudo está bem. Sim, devemos fazer isso, né? Quando tudo está dando certo, quando o nosso coração está feliz, está alegre, nós estamos vendo as coisas acontecendo. Sim, devemos agradecer ao Senhor. Mas o nosso desafio é agradecer mesmo quando a sua oração talvez ainda não foi respondida. Porque eu já vi e ouvi testemunhos de pessoas dizendo: olha, eu não sei o que essa pessoa tem. Como ela pode agradecer se ela está passando por tantas provas? Como ela pode, trazer uma palavra de esperança, de ânimo para alguém, talvez lá no trabalho, lá na família, se ela tem problemas na casa dela também? E essa é a vida do cristão. Por quê? A nossa diferença é que nós temos Jesus, e é Ele que nos fortalece nessa trajetória, nessa caminhada de lutas, de desafios, porque Jesus mesmo disse que no mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Amém, meus irmãos? Então você também é vencedor. Não deixe que as provas, as lutas tirem essa certeza do seu coração, né? Porque você é mais do que vencedor. Amém, meus irmãos? Então eu queria ter um momento de oração e fazer diferente. Se você puder e quiser ficar de joelhos, também é uma forma, né, da gente orar. A gente ora em pé, a gente ora sentado. Se você não tiver problemas em se ajoelhar, mas é um momento de intercessão, de você orar pela sua casa, pela sua família, pelos seus negócios, pelo seu trabalho, por algo seu, porque com certeza, né, a nossa postura, se é de pé, se é deitado, se é sentado, eu acho que Deus ele está mais interessado no nosso coração. Mas quando nós nos dobramos em joelhos, nós estamos numa posição de dependência do Senhor Jesus, né? Pelo menos essa é a imagem que me passa. Então, se você puder e quiser ficar de joelhos, esse é um momento seu com Deus. Vamos fazer isso então agora. Então fique à vontade, do seu jeito, da sua maneira, mas vamos falar com o Senhor nesse instante. Querido Deus e Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, em Tua presença, Senhor, aqui estamos reunidos nesta manhã, agradecidos, ó Deus, por tantas coisas boas que o Senhor tem realizado em nossas vidas, ó Pai. Mas mesmo com tantas coisas boas, muitas das vezes a semana, o dia, o mês é tão difícil, ó Pai, mediante aos problemas que passamos na nossa vida. E cada um aqui, ó Deus, traz uma necessidade, traz alguma situação, talvez familiar, profissional,
talvez financeira, talvez nas suas emoções, nos seus relacionamentos, talvez, ó Deus, lá no seu trabalho. Quantas áreas das nossas vidas que muitas das vezes nós passamos por essas lutas, Pai. Por isso, nesta manhã, Senhor, entregamos nas Tuas mãos, porque a Tua palavra, ela declara, ela diz que nós devemos lançar toda a ansiedade diante do Senhor. Por isso, ó Pai, nós colocamos o nosso coração, a nossa vida, os nossos problemas nas Tuas mãos, Pai, na certeza de que o Senhor está cuidando de cada detalhe. Às vezes, ó Pai, nós estamos orando já há um tempo por uma situação, mas não conseguimos ver a resposta e a saída. Mas o nosso coração, pela fé, quer acreditar, ó Deus, que o Senhor está agindo a nosso favor, Pai, porque a Tua palavra diz que todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E é nessa certeza, ó Pai, da Tua palavra, que nós depositamos a nossa fé. Ainda que a gente não esteja vendo a mudança, ainda que a gente não viu nada acontecendo aos nossos olhos, mas no mundo espiritual, o Senhor já está agindo a nosso favor, Pai. Por isso, ó Deus, recebe cada oração que está sendo levantada aqui nesta manhã. Ó Deus querido, o Senhor conhece, ó Pai, as lutas, as dificuldades, a ansiedade, ó Deus, as preocupações, que nesta manhã, Senhor, Tu possas trazer paz ao nosso coração, que o Senhor possa derramar, ó Deus, no nosso coração, a certeza, ó Deus, de que o Senhor está à frente de cada detalhe, e possamos descansar em Ti, ó Pai. Obrigado pela vida do Joesi, Senhor, que tem passado por tantas lutas, mas o Teu servo tem sido fiel, está permanecendo firme, e hoje ele está aqui, Pai. Muito obrigado pelo testemunho de vida que ele dá. Assim também abençoo Mateus, Andressa, Pai, que passaram por essas dificuldades recentemente. Que o Senhor os fortaleça, Pai. E eles são também exemplos de tantos outros aqui, irmãos, que têm passado por suas lutas. Fortalece a nossa vida, Pai, que as circunstâncias não possam roubar, ó Deus, a nossa esperança e a nossa fé no Senhor. Por isso, ó Deus, continua conosco, nos ajudando a enfrentar com coragem e vencer todos os desafios da nossa vida. Nos capacita, ó Pai, nos dá entendimento, nos dá sabedoria, Senhor, para que todos nós possamos vencer as lutas que muitas vezes acontecem à nossa frente, porque o Senhor está conosco. O Senhor com certeza tem a chave, tem a resposta certa para cada situação aqui, Pai, e derrama da Tua bondade e da Tua fidelidade, do Teu favor sobre as nossas vidas nesta manhã. Oramos também pela Tua palavra, que o Senhor agora fale conosco, ao nosso coração, aquilo que precisamos ouvir da parte do Senhor, em nome de Jesus, amém. Vamos meditar na palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, Evangelho de João, capítulo 9, a partir do verso 1. Nós estamos quase encerrando a nossa série de mensagens, que vai encerrar domingo que vem. Já abriu sua Bíblia? Eu tenho alguns recadinhos para você, tá bom? Quando você abrir, deixa o texto aí aberto e olha para cá. Pronto? Primeiro recadinho é falando sobre o culto da consagração. Quando nós fazemos a ceia do Senhor, no domingo, no sábado, a gente tem um culto aqui de consagração, tá bom? Então, todos os irmãos são convidados a participar desse encontro. É um encontro de oração, é uma ministração ao seu coração da palavra de Deus, tá?
E este próximo sábado vai ser das 9 às 10 da manhã, tá bom? Nós vamos começar às 9 e vamos terminar às 10 da manhã. E na sequência, quem puder participar, nós vamos entregar folhetos, convidando o nosso bairro, aqui a nossos vizinhos, para participar do culto de Páscoa, tá bom? Então os folhetinhos já estão prontos, já foram entregues hoje pela manhã. Então nós já temos aqui, para o próximo sábado, um convitinho sobre o culto da Páscoa, e atrás nós temos informações algumas da nossa igreja. Então é um folhetinho muito bom para nós evangelizarmos no próximo sábado. Então, se você puder, esteja conosco fazendo esse trabalho que realmente precisamos como igreja. O culto da Páscoa, ele é muito especial. Por quê? Porque nós ressaltamos a ressurreição do Senhor Jesus. Todos os cultos, de manhã, à noite, aos domingos, de terça-feira de oração, quarta-feira online, todos os cultos são importantes, porque eles edificam a nossa fé. Mas esse culto da Páscoa você não pode faltar, tá? E convidar outras pessoas, porque é o dia da ressurreição. Então nós celebramos a Jesus justamente porque ele ressuscitou. Se Jesus não tivesse ressuscitado, não haveria motivo nenhum para nós estarmos aqui, certo, irmãos? Então, tem aí o convitinho para o próximo sábado, culto da consagração, das 9 às 10. Depois teremos o evangelismo entregando, então, esse folheto. E aí está, né, o nosso convite aqui para vocês no telão. Lembrando os irmãos que o culto da Páscoa será no horário normal, às 9h30, tá? Vamos ter a participação das crianças, vai ter a ceia do Senhor. À noite nós temos a participação do coral. Então vai ser um dia maravilhoso. Então venha nas duas programações. Eu sei que alguns irmãos costumam vir de manhã, outros só à noite, mas reserve esse dia, próximo domingo, para você estar nas duas programações, tá bom? De manhã e à noite. Vai ser especial, com certeza, e Deus vai nos abençoar muito. E por falar na Páscoa, nós sempre temos um café da manhã. Então nós estamos aqui propondo para os irmãos doações, tá? Porque alguns irmãos nos procuram a equipe da cozinha, como que eu posso ajudar? Então aqui está, tá bom? Uma sugestão para você, se você puder, tá? À minha direita está lá alguns itens que você pode trazer no dia. Mas, por exemplo, o bolo, eu acredito que você só vai trazer no domingo. Mas avise a secretária da nossa igreja, tá bom? Para que a gente saiba a quantidade de bolo que vai estar chegando para nós do domingo. Mas o restante você pode ir trazendo durante a semana. Se você estiver pertinho da igreja, então estiver passando por aqui, você já pode deixar esses itens. Ah, pastor, mas eu não consigo passar durante a semana, eu trabalho muito cedo, chego tarde em casa. Então avise no WhatsApp da igreja o que você pode trazer, o que você quer doar, tá bom? Ou, se for melhor para você, para facilitar, então, quer ajudar, faça um Pix na conta da igreja, tá bom? Tem aí o Pix. Só coloque o final 2 da sua oferta, para que a gente possa identificar que a sua oferta é para esse café da manhã, tá bom? Você quer doar R$5, R$10, R$20, R$1 milhão, não, estou brincando. Só para descontrair um pouquinho, tá? Mas o que Deus colocar no seu coração, tá bom? Vai ser bem-vindo e que Deus multiplique grandemente a sua vida, tá? Os detalhes a gente vai lembrando os irmãos durante a semana, tá? Nos grupos aí da igreja, leia todos os avisos, tá? São todos importantes para você estar atualizado do dia a dia da igreja, tá bom? Agora sim, vamos ler o texto de João, capítulo 9, versículo 1 até o 12, que diz assim a palavra de Deus.
Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar as obras daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem, e então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus discípulos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmaram que era ele. Outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos, interrogaram-lhes. Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhe perguntaram: onde está esse homem? Não sei, disse ele. Amém, meus irmãos? Bom, como eu disse, hoje é a penúltima mensagem desta série do poder redentor do Senhor Jesus Cristo. Nós vimos alguns domingos até hoje o que Jesus faz na vida das pessoas. E esses textos, meus irmãos, eles não estão aqui por acaso, né? Cada situação, cada momento que Jesus viveu com os discípulos, com outras pessoas, também é para que nós pudéssemos aplicar nas nossas vidas hoje. E hoje nós vamos falar sobre cura e libertação, transformação, porque nós vemos no ministério do Senhor Jesus que ele, por onde passava, ele transformava, ele curava e ele libertava as pessoas. Amém, igreja? Está comigo nisso? Entende isso? Porque quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos que praticamente todo o ministério de Jesus foi sobre cura. E a igreja, que somos nós, também precisamos orar por cura. Se Deus vai fazer ou não, aí Ele é quem sabe o momento certo, o dia certo, a hora certa, mas cabe a cada um de nós continuar clamando por cura, por libertação, por transformação na nossa vida. Sabe por quê, meus irmãos? Porque às vezes, essas lutas que nós passamos, podem desanimar o nosso coração e a gente deixar de orar por esse motivo. Pode acontecer, né? Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver que os discípulos perguntaram para Jesus por que aquele homem era cego. Porque lá naquela época havia um conceito, uma ideia de que quem nascesse com algum problema, cego, manco, com braço torto, enfim, se ela tivesse algum problema físico, a ideia é que alguém tinha pecado, alguém tinha errado. Foi ela, foi consequência do erro dos pais, da família, enfim. E essa era a ideia que era alimentada naquela época. Mas com esta cura que Jesus fez no cego de nascença, ele não ficou cego, ele nasceu cego. Jesus está mostrando que
aquele homem não tinha pecado, e o problema que ele tinha, entre aspas, problema, porque eu não quero ofender ninguém que talvez tenha dificuldade nas vistas, ou seja cego, esteja nos vendo de alguma maneira, não é essa a nossa intenção, mas mostrar que Jesus, ele tem poder para mudar qualquer situação, amém, meus irmãos? Mas aqui nesse caso, Jesus mostra que aquele homem teve aquele problema, não era culpa dele, não era culpa dos pais, não era culpa de ninguém, mas era um problema que o ser humano está sujeito a isso. E nós falamos um pouquinho aqui antes da intercessão, que nós também, na nossa trajetória, temos e estamos sujeitos a passar por problemas, não tem jeito. Cada um numa área diferente, muitos passando problemas na mesma área, mas todos nós não podemos ser imaturos ao imaginar que eu e você, nós não teremos dificuldades. Vale ressaltar, e nós já falamos, que Jesus mesmo disse, no mundo vocês terão aflições, mas a nossa esperança, a nossa fé, ela é alimentada porque Jesus continuou esse versículo, ele disse, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, amém, meus irmãos? Então nós também venceremos, amém? Nós também venceremos nossos problemas, nossas dificuldades. E nesse texto Jesus mostra justamente isso. Jesus disse, ninguém pecou aqui, porque hoje, para nós, pode ser que algum problema que a gente passe na vida, já nos remeta a esta ideia. Eu estou com esse problema, então eu fiz alguma coisa de errado, Deus me abandonou, Deus me virou as costas para mim. Eu estou com essa dificuldade, eu estou passando por isso agora, então o que é que eu fiz para Deus? De repente, meus irmãos, você não fez nada. Você está em comunhão com Deus, você vive sua vida cristã corretamente, você ama Jesus, está tudo certo. Mas existem situações que nós atravessamos para que o nome do Senhor seja glorificado, amém, meus irmãos? Quando você vai para o hospital, passa lá talvez alguns dias, ou num pronto-socorro, e ali Deus faz uma obra na sua vida, é para que o nome dele seja glorificado. Talvez quando pais de famílias sejam demitidos, dispensados da empresa, e às vezes não dá para entender, moxa, mas eu era um bom funcionário, eu cumpria com as minhas obrigações e fui dispensado. Não, ninguém errou, mas o Senhor de repente permitiu para que através daquela situação, que para nós é ruim, o nome dele seja glorificado, amém, meus irmãos? Porque é o que diz a palavra, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, o pior dos seus problemas vai glorificar o nome do Senhor, amém? Não sei como, mas Ele tem jeitos e maneira para isso acontecer na minha e na sua vida. E com isso nós aprendemos alguns princípios aonde Jesus opera cura e restauração. E a primeira delas que eu quero dividir com você é que Jesus, Ele restaura quando você confia do jeito de Deus, e não do meu jeito, e não do seu jeito. Aqui, esse texto nos fala que Jesus aplicou barro e saliva nos olhos daquele homem. E a princípio, para nós, isso pode parecer um pouco confuso, né? Mas como saliva, barro? Eu não vou nem me aprofundar nesse detalhe por causa do nosso tempo. Mas o que eu quero ressaltar para nós, meus irmãos, é que às vezes nós ficamos rascunhando como Deus pode fazer algo na nossa vida. Se Deus fizer desse jeito, vai dar certo. Se Deus preparar aquilo, vai acontecer. Sim, nosso coração, dependendo da necessidade, nós vamos arquitetar dessa maneira. Nosso pensamento vai arquitetar, olha, se acontecesse isso, se eu encontrasse tal pessoa para falar com ela, ela ia me ajudar. Se essa porta fosse aberta, isso ia melhorar a minha vida. Então muitos de nós às vezes
estamos ajustando os milagres que Deus pode fazer na nossa vida do nosso jeito. Não tem nada de errado, porque nós temos que pensar, mas Deus, que eu quero ressaltar aqui, é que Ele tem o jeito certo de fazer algo na nossa vida, amém, meus irmãos? Ele sabe como. Porque às vezes a maneira que você está planejando nem sempre é do jeito que Deus quer. A forma que você idealizou para o seu milagre, para essa porta aberta, para isso acontecer, não é o jeito que Deus quer fazer. E aqui nesse texto está muito claro sobre isso, porque as pessoas poderiam imaginar o que? Jesus vai estender as mãos, né? De longe, à distância, e esse homem vai enxergar. Não, mas Jesus fez algo inusitado, que ninguém estava esperando, e ele misturou ali saliva com barro e passou nos olhos do homem e falou, vai se lavar. E aí é o outro ponto, né, que a gente aprende, que o Senhor, Ele restaura, o Senhor, Ele faz algo na nossa vida, quando nós obedecemos a Ele. É o segundo ponto. Porque uma coisa é você entender que Ele está agindo. Meus irmãos, por você dobrar o seu joelho nessa manhã, você orar por cura, por libertação, por porta aberta, enfim, por algo que você precisa de Deus, isto é fé. Porque ainda não aconteceu, mas você dobra o seu joelho e acredita, mesmo quando os pensamentos vão ao contrário daquilo que você gostaria que acontecesse. Isso é fé. E foi isso que aconteceu na vida desse homem. Ele poderia ter ficado um pouco confuso. Mas como assim, né? E veja bem, e aqui é só um detalhe para apimentar um pouquinho a nossa reflexão. Porque o texto não fala que quando Jesus passou saliva e barro nos olhos daquele homem, naquele momento não fala que ele foi curado. Não foi naquele instante. Eu não sei, mas vale a reflexão. Eu não sei se aquele homem, ele foi curado no caminho para lavar os seus olhos, ou se aquele homem foi curado quando ele jogou água nos seus olhos. Eu não sei, mas o que importa aqui é que ele obedeceu, teve fé para fazer isso. E aí, imagine comigo a situação, né? Se aquele homem não foi curado no instante que foi passado barro nos seus olhos, ele precisava da ajuda de alguém. Ele ia pensar, Jesus, ele deve estar de brincadeira comigo. Aonde é esse tanque? Eu sou cego. É para a esquerda, é para a direita, é para frente, é para trás. Para onde eu vou, Jesus? Mas o que acontece? Não sei se aquele homem foi pego pela mão e falou, vamos lá, eu vou te levar nesse tanque. Vamos lá, é aqui, ó. Pode lavar os seus olhos. Não sei se pela rotina da vida, ele sabia onde era, porque trazendo hoje, existem muitas pessoas que têm essa deficiência e enxerga mais que eu e você. Ela pega a bengalinha dela, né? E ela sabe ali que aqui tem um degrau, né? Hoje, contextualizando. E aí ela vai batendo assim, vai vendo. Hoje, em alguns lugares, tem as marcações, né? Os pisos. Então, hoje, algumas pessoas, elas sabem. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa que tinha essa deficiência, e eu fiquei curioso. Como que ela pega ônibus? Né? Como que ela pega ônibus? E ela falou para mim assim, olha, pastora, eu já estou habituado que o horário do ônibus que eu pego
passa essa hora. Então ele já tinha esse costume. Ele pegou, né? Agora, se o ônibus ficasse de greve e atrasasse, furasse pneu, ele ia ficar lá. A outra maneira é quando ele mesmo percebe que tem alguém no ponto de ônibus e aí ele pede ajuda. Olha, a hora que passar o Parque Dom Pedro, você me avisa, eu preciso tomar esse ônibus. São situações que eu estou colocando porque esse homem também viveu isso. Ou alguém levou ele lá no tanque de Siloé, ou ele já sabia onde era. Mas independente dessas duas ações, ele teve o quê? Fé. Ele obedeceu. Eu não vou lá, eu não vou nesse tanque de Siloé, porque o Senhor sujou meus olhos. O Senhor passou barro, piorou a minha situação, Jesus. Aquele homem poderia ter dito. Mas ele não pensou aquilo. E por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Porque às vezes nós, é da nossa natureza, não é uma crítica. Às vezes nós falamos com Deus, né? Por que isso agora? Por que esse barro, né? Por que essa lama agora nas minhas vistas? Por que esse problema? Por que essa dificuldade? Por que essa situação? Mas o Senhor, Ele não quer ouvir as nossas perguntas, Ele quer ver a nossa fé. Ele não quer ver se nós sabemos como vamos resolver. Ele quer ver a nossa fé, a nossa obediência. E essa é a nossa trajetória, meus irmãos, porque o texto diz, ele foi, não diz como ele foi, mas aqui diz, ele foi, lavou e voltou vendo. Voltou vendo, ele não foi vendo, ele voltou vendo. Então, essa trajetória minha e sua, nós somos convidados a ter essa fé. Porque às vezes os problemas vão parecer maior do que aquilo que a gente tem guardado no nosso coração. Talvez você não tenha esse problema físico hoje, a cegueira. Mas quantas pessoas às vezes, elas passam por um problema e elas estão cegas. Elas não conseguem enxergar a solução, ela não consegue enxergar qual porta, qual decisão que ela tem que tomar, mas a grande verdade é, se ainda que a gente esteja vivendo esta cegueira, Jesus, Ele tem um caminho certo para mim e para você, amém, meus irmãos? Terceira e última coisa, Jesus restaura quando você persevera, mesmo no momento de pressão. Interessante que esse texto, ele vai trazer um certo questionamento. Jesus curou, aquele homem tinha aquela convicção, mas havia pessoas ao seu redor que estavam questionando. Não, mas espera aí, esse aí ele não era cego, era alguém que parecia com aquele cego. Não, era ele. Não, não era ele. Não, não pode ser um milagre. Não, então vejam que naquele contexto se levantou uma controvérsia, mas o que me chama a atenção é que lá no versículo 11, ele disse assim, o cego, o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Irmãos, quando eu estava meditando nesse texto, o Espírito Santo falou no meu coração que, às vezes, você está orando por alguma coisa e tem gente ao seu redor que está querendo, como eu vou dizer, sugar a sua fé, destruir a sua esperança que Deus pode fazer alguma coisa. Olha a gravidade aqui desse texto. Aquele homem tinha certeza, eu nem sei quem é Jesus, realmente ele não tinha visto até aquele momento, mas eu só sei que ele mandou eu ir lavar, eu fui, lavei e estou vendo.
Então, às vezes, nós temos fé, nós temos esperança, a gente acredita, nós estamos perseverando, e pode ser que tem gente falando, para de orar. Não vai acontecer nada. Foi mandado embora, pode se desesperar. Seu filho se afastou da igreja, já era, está na mão do diabo. Não, nós somos pessoas que creem num Deus todo-poderoso, amém, meus irmãos? Nós cantamos um louvor, Mateus ministrou aqui um louvor, cantamos aqui, creio que tu és a cura. A gente não canta só por força de expressão, da boca para fora, nós cantamos, grande é o Senhor, e nós precisamos crer nesse Deus que opera maravilhas na nossa vida, amém, meus irmãos? Você não pode entrar numa igreja, você não pode dobrar o seu joelho, você não pode ser ministrado 20, 30 minutos da palavra, você não pode ir numa escola bíblica, aprender a palavra de Deus e sair do mesmo jeito. Você está aqui para ser renovado pelo Senhor, para saber, Deus vai me dar a vitória. Não sei de que jeito, que Ele sabe, como Ele fez naquele momento, mas o Senhor está no controle. Ele vai prover, Ele vai preparar, Ele vai trazer a cura, Ele vai trazer a restauração, Ele vai libertar. Eu não sei como, não sei quando, porque esse texto mostra muito e traz respostas para as nossas vidas. Porque a gente quer a coisa no imediato. Senhor, eu estou orando e eu pensei que meu filho já ia voltar para a igreja. Senhor, eu estou orando, eu pensei que meu marido já ia se converter. Senhor, eu estou orando, eu pensei que essa promoção no trabalho era para mim. Então, às vezes, a gente quer a coisa imediata, mas nesse texto, ele traz a resposta para a gente acalmar o nosso coração e saber que Deus está no controle de todas as coisas. Amém, meus irmãos? Deus está cuidando de cada detalhe. E para finalizar, diz assim Hebreus: retenhamos firmemente a esperança que está em nós. Retenha, não deixa nada roubar a sua esperança. Queria te convidar a você ficar de pé para nós orarmos. E aí aquela grande questão, né? O que é que está trazendo cegueira para o nosso coração? Quais são as vozes que você de repente está ouvindo, que está trazendo desânimo? Eu estou orando, mas fulano de tal traz tanta frase, palavras negativas que às vezes rouba a minha fé. Um conselho que eu te dou, não sei nem por que você está ouvindo ainda essas pessoas, né? Se você está ouvindo gente negativa, que não tem esperança de nada, que nada vai mudar, meu irmão, eu não quero estar perto de gente assim. Você é a sua vida e você faz a sua escolha, mas eu quero estar perto de gente o quê? Que tem fé, que tem esperança, que tem uma palavra de vitória, que ora junto, que caminha na presença de Deus. Amém, meus irmãos? Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Coloque diante de Deus sua situação. Nós já oramos durante o culto, mas vale ressaltar qual é a área que o Senhor precisa de fato transformar. Oração nunca é demais. Se você já orou por isso no momento do culto, vale a pena reforçar. Talvez pelo marido, pela esposa, pelos filhos, pela sua casa, por uma cura, por uma restauração. Eu não sei o que é que o Senhor falou ao seu coração, mas uma certeza eu tenho, que aquele homem foi e voltou vendo. E eu quero dizer algo para você aqui nesta manhã, que talvez você veio e entrou aqui desanimado, mas você vai voltar com a certeza da sua vitória. Você vai voltar com a esperança de que Deus vai fazer algo nesta situação. E não permita nada e nem ninguém roubar essa esperança. As pessoas queriam causar confusão. Mas
esse não era o cego de nascença. Até que ele precisou afirmar: não, sou eu. Quem sabe você tem ouvido pessoas também, que talvez estão dizendo aí: mas deixa de orar. E eu quero reforçar aqui, e na verdade é Deus que está falando para você: não pare de orar. Talvez você desanimou em frequentar a igreja, de ler a palavra. É o Senhor que está dizendo: não pare agora. Persevere, siga em frente, obedeça, e o Senhor vai agir na tua vida. Não sei como, não sei quando, mas Ele tem a resposta. E pode ser de alguma forma até inesperada, mas aguarde, o milagre de Deus vai chegar na tua vida. Deus e Pai, em nome de Jesus, aqui estamos reunidos, Senhor, nesta manhã, e queremos colocar mais uma vez as nossas aflições, os nossos problemas nas tuas mãos. Porque muitas das vezes, ó Deus, essas situações durante a semana trazem esgotamento para a nossa vida, trazem desgaste, traz cansaço, ó Deus, ao ponto até de roubar a nossa fé. Mas nesta manhã o Senhor está renovando a nossa fé, a nossa esperança no Senhor, na certeza de que, como o Senhor fez na vida deste cego de nascença, assim também o Senhor fará em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor opere um milagre na vida de cada um, e cada um aqui, ao retornar para a sua casa, o milagre do Senhor já esteja chegando na vida desse irmão, dessa irmã, deste lar, desta família. Que o milagre do Senhor aconteça ainda hoje na vida de cada um que está aqui, Pai. Muito obrigado, porque nós cremos no Teu poder e na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Levanta as suas mãos aos céus. Que agora o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e para todos sempre. O povo de Deus diz: amém. Aplauda ao Senhor. Deus abençoe sua vida.